do Mapas, professor Vlad na área. Hoje o assunto vai falar assim: ei, vamos começar os exercícios físicos. Como que a gente começa os exercícios físicos? Como é que é feito essa proposta? O médico fala para você, cara, tá na hora de começar seus exercícios. Um vizinho, um colega, um amigo fala, ei, que hora que você vai começar a treinar? Um parente, né? Fala, ei, já estou me exercitando, quando que você vai começar? Saber responder essa pergunta é fundamental e principalmente saber como começar a treinar. Então, aos primeiros vindouros, Bruno Yamamoto, diretamente da Austrália, Rodrigo Freire, o grande mago, sejam bem-vindos, obrigado pela audiência estrondosa, na qual vai derrubar a audiência da Globo. Vamos em frente. Para começar uma rotina de exercícios, as pessoas por vezes ficam criando algumas condições e a gente precisa considerar essas condições. Considerar parte da seguinte análise: quem é você pro início do programa de exercícios? Você tem algum problema de saúde que seja importante e esse problema precisa ser clinicamente tratado? O que é clinicamente tratado? Um médico te acompanha em relação a esse problema que você apresenta? Então, a partir daí, você já começa a compreender. Mas espera aí, eu nem sei se eu tenho algum problema que precisa ser tratado. Ou seja, as pessoas precisam ter uma rotina de saúde e essa rotina de saúde começa por avaliar a sua saúde. Por que isso é importante? À medida que você tem uma avaliação da sua saúde sendo feita de forma regular, naturalmente, você sabe, na sua última consulta, na sua última ida ao médico para fazer o seu check-up geral, sua análise geral, você sabe se você está bem ou não de saúde. O que é bem ou não de saúde? Está bem, tem alguma coisa lá ou não tem absolutamente nada. Se tem, já está sendo tratado, já está medicado, já está orientado. Se não tem nada, segue a vida, como diria o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ou não. Ou seja, se você tem uma regularidade de idas ao médico, você já sabe o seu estado de saúde geral. E toda vez que você for ao médico, solicite a ele um atestado médico para a prática regular da atividade física e, neste atestado, se houver alguma condição importante a ser pontuada, ele deve escrever ali. Então, esse é um documento fundamental que você precisa ter em mãos para a prática do exercício. Isto considerando você um indivíduo que possa, por vezes, ter alguma coisa importante de saúde ali que deva ser acompanhado. Então, sempre solicite do seu médico que te acompanha uma condição por escrito para te liberar para o exercício. Essa é uma situação 1. Então, para começar a atividade física, é importante você ter esse amparo médico, é importante. Ele é indispensável? Tenho que ter? Vamos analisar. Você é um indivíduo jovem, saudável, sem nenhum histórico na família de nenhuma doença importante, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardíacas, doenças metabólicas, câncer e outras dessa linha toda. Não tem histórico na família, não teve ninguém que morreu antes dos 50 anos com infarto, com derrame, com nada disso. E você está numa condição jovem, saudável, se alimenta relativamente bem, não faz exercício regularmente, mas vai começar agora, não está extremamente obeso, não é estressado, não é fumante, não bebe, não usa drogas, dorme direitinho, faz tudo direitinho, pode começar os exercícios que muito provavelmente você não tenha nada que te impeça. Mas, no primeiro dia da sua prática do exercício, o profissional que te abordar a prática do exercício, considerando que você procurou um estabelecimento, nesse estabelecimento de forma correta e bem organizada, haverá um profissional para te acolher, para te atender e te orientar. Esse profissional vai fazer algumas perguntas que são fundamentais. Essas perguntas a gente chama de perguntas pré-participativas da prática do exercício físico regular. E dentre estas perguntas, a gente tem um questionário que chama PARQUE. PARQUE, que é um questionário de prontidão para a atividade física que foi desenvolvido no Canadá. E ele tem 7 perguntas importantes. Destas 7 perguntas, todas você pode responder de forma sim ou não. Vou dar um exemplo. Sentiu dor no peito nesse último mês? Sim.
lascou-se. Se respondeu sim para qualquer uma das 7 perguntas, você precisa de orientação médica. Se você respondeu não para 7 perguntas, segue a rotina de exercícios ou início da rotina de exercícios sem necessariamente ter o acompanhamento médico. Agora, olha o que eu estou falando. Você é jovem, saudável, não tem nenhum histórico na família de derrame antes dos 50 anos, de infarto antes dos 50 anos, de nenhuma outra doença importante nos seus parentes antes dos 50 anos, que pudessem ter, infelizmente, findado na morte deles. Está com peso dentro da normalidade, você não fuma, você não bebe, você não usa drogas, você tem seu nível de estresse gerenciado, você dorme bem. Consegue entender o que está por trás? Você tem vários fatores de proteção cardiometabólica. Diferente disso, é se você, ao contrário desses fatores de cardioproteção, você tem fatores de risco cardiometabólicos. Então, quais são os fatores de risco? Ao contrário do que eu disse, passou-se dos 35 anos para os meninos, passou dos 40 anos para as meninas. Tem histórico na família de problema cardiovascular importante. Se alguém da família, pai, mãe ou avós, teve um infarto antes dos 50 anos, derrame antes dos 50 anos, alguma complicação grave de saúde cardiometabólica antes dos 50 anos. Então, se o seu histórico carrega isso, mais do que 35 anos, sexo masculino, histórico na família, é fumante, está obeso, hábito de bebida alcoólica, está sedentário, ou seja, se eu acumulo 3 ou mais fatores de risco para doença cardiometabólica, você precisa passar no médico antes, cara. Você precisa de uma conduta clínica, de uma avaliação clínica antes de iniciar o programa de exercícios. Não sou eu que estou falando. Em linhas gerais, é a gente criar um cenário de segurança para que você se exercite. Afinal de contas, você tem um histórico importante que pode ser um risco importante para um mal súbito cardiovascular. Nomes difíceis. Mal súbito cardiovascular. Derrame, estourou a veia no cérebro. Na verdade, normalmente é uma artéria que é obstruída ou ela é rompida no seu sistema nervoso encefálico, né? Esse é o famoso derrame, ou infarto. Então a gente precisa cercar os indivíduos que têm um risco para essas situações, cercar no sentido de cuidar de forma correta. Então há de se ter uma avaliação clínica para esse perfil de pessoas. Ou ao contrário disso, a pessoa completamente saudável, jovem, não tem hábitos nocivos para a saúde, responde o porquê, 7 perguntas, respondeu não para todas as 7 perguntas, vai começar a rotina de exercícios, desde que esse exercício seja de leve e moderada intensidade. Bom, entendeu então que vai começar os exercícios com o médico, quando há uma necessidade importante para isso, e ou sem um médico, se você passou por esse crivo de análise de um profissional de educação física. Este profissional de educação física, então, precisa ter algumas competências que diz sobre essa análise. Então, competências. Eu, profissional de educação física, preciso ter consciência desses, a gente chama desse score de risco. Score de risco. Então, sabe aquele score do banco para ver se você pode financiar alguma coisa? O profissional de educação física ou qualquer outro profissional da área da saúde tem que saber qual é o score de risco para a doença cardiometabólica. Então, esse score de risco, como eu já disse anteriormente, idade, sexo, hábitos, cigarro, bebida, dorme mal, estresse, alimentação ruim, histórico familiar, essas condições de hábitos e de histórico, qualquer profissional da área da saúde precisa saber fazer uma conta básica. E se nessa conta o profissional de educação física analisar que você tem um score de risco alto, ele vai pedir para que você procure orientação de um médico. Aí você fala, Vlad, mas qual é o médico recomendado para que a gente faça uma avaliação pré-participativa da rotina do exercício físico? Vamos lá. Se você tem essas características que eu disse, o médico que por vezes tem mais a ver com isso, o cardiologista que entenda da prática do exercício. E aí vamos lá. Se você é um longevo, tem que ser um cardiologista, preferencialmente cardiogeriatra, que entenda de atividade física. Nossa, Vlad, que complicado, como é que eu vou encontrar esse médico? Pois é, o mundo ideal seria esse. Se você é um longevo,
mais de 60 anos, precisaria ter um cardiogeriatra especializado em atividade física. Percebe? Começa a ficar bem detalhado. Não tenho esse médico, pega um cardiologista mesmo. E esse cardiologista vai fazer as avaliações cardiometabólicas que são importantes para te liberar para o exercício. Caso você tenha um histórico, por exemplo, de diabetes ou pré-diabetes, aí você precisa que seu endócrino, junto com o seu cardio, faça as devidas análises. Começa a entender? Caso você queira um médico que, por vezes, possa cuidar de tudo isso ao mesmo tempo. Médico do esporte, é uma especialidade que existe hoje. Medicina do esporte, ele já sabe que as pessoas carregam riscos cardiovasculares, ele já sabe que as pessoas carregam riscos metabólicos, ele já sabe de tudo isso. Agora, se as suas limitações ou as suas condições para a prática do exercício diz sobre situações osteoarticulares, ou seja, as suas articulações, suas dobradiças, sua musculatura, sua postura, por vezes você tem dor, tem desconforto, aí não é o cardiologista que resolve. Você vai precisar de um ortopedista especializado na prática do exercício. Caso você tenha uma dor ou uma sensação de queimação, de formigamento, algum desconforto que seja muscular com essas características, o ortopedista provavelmente vai avaliar e vai te encaminhar para um outro especialista. Então percebe que para a gente realmente fazer de forma máxima segura possível, por vezes, só o cardiologista não resolve, só o endócrino não resolve. Se for um longevo, precisa de um geriatra. Se for uma situação osteoarticular, ou seja, as nossas articulações, ossos e músculos, vai precisar de um ortopedista e, em alguns casos, um neurologista. É isso, pensando na parte médica. Passou por tudo isso, está tudo bem, beleza, ou não precisou de nada disso, você não tem nenhuma situação importante, vai direto para o profissional de educação física, esse profissional precisa te avaliar. Não é uma escolha, é uma condição a avaliar. Por quê? Como é que eu vou saber qual é o exercício que eu vou escolher? Então, eu preciso escolher alguns tipos de exercícios. Esses exercícios que serão escolhidos, ele precisa preencher algumas necessidades da condição física do indivíduo. E o que é a condição física? O ser humano, ele precisa estruturar basicamente 3 pilares físicos. 3 pilares das 3 mais importantes competências físicas. A primeira dela a gente chama de fôlego, famoso fôlego. Tecnicamente, capacidade cardiorrespiratória. Capacidade cardiorrespiratória é o fôlego. De forma sofisticada, endurance, in English. Endurance, que é o termo em inglês que a gente usa. Segundo pilar, força e resistência muscular. Então, eu preciso de fôlego, força e resistência muscular. E o terceiro pilar é a flexibilidade, que é a capacidade que as nossas articulações têm de alcançar movimentos mais amplos, ou pelo menos na sua máxima amplitude. Compreendendo que eu preciso preencher essas 3 capacidades físicas, não seria no mínimo honesto avaliar essas 3 condições? Isso. Como é que eu avalio o endurance? Como é que eu avalio a capacidade cardiorrespiratória? Então, existem testes que o profissional de educação física precisa realizar. Os testes com essas características, mais do que dar uma classificação para esse indivíduo, ele vai avaliar como que esse indivíduo percorre a avaliação. Então, o que é percorre a avaliação? Vou dar um exemplo. Eu coloco o meu aluno para realizar um teste numa bicicleta, faço o ajuste do banco, faço o ajuste ali, zero o painel, coloco ali, dou start, peço para ele começar a pedalar. Tem um jeito de pedalar, um jeito de apoiar o pé, um jeito de direcionar o joelho, um jeito de posicionar a postura, e aí ele vai começar a pedalar. Antes de começar a pedalar, eu medi a atividade cardíaca dele pela frequência cardíaca. Antes de começar a pedalar, eu medi ou verifiquei a pressão arterial dele. Antes de começar a pedalar, eu verifiquei a oximetria dele, saturação de oxigênio. Esses 3 indicadores, a gente tem equipamentos que são baratos, de fácil aplicação, que não tem como você, profissional, ou você, aluno, aceitar um profissional que não tem esses instrumentos. Não tem como, porque eles são baratos, de fácil aplicação, e é o básico para a gente medir essa segurança cardiovascular
pré-exercício. Então a gente mede tudo isso antes de começar. Aí eu coloquei o cara na bicicleta, solicito para ele uma determinada velocidade, que a gente pode determinar por quilômetros por hora ou por rotações por minuto, RPM. Determinou, essa determinação é de acordo com a característica da pessoa. Não é de forma arbitrária. Todo mundo tem que pedalar a 60 rotações por minuto com carga 1. Não. Uma senhora com bastante dificuldade não vai pedalar nessa velocidade nem com essa carga. Vai ser com carga zero e com a velocidade que ela conseguir controlar. E está tudo bem. Afinal de contas, a avaliação tem que ser individualizada. Os protocolos de avaliação sugerem e foram desenvolvidos, na maioria das vezes, para as pessoas saudáveis. E a gente precisa saber que esses protocolos, alguns são feitos para pessoas que têm alguma limitação, você tem que adaptar ainda mais se a pessoa tiver uma limitação maior do que a sugestão do protocolo e está tudo bem. Então a sua competência enquanto profissional e você enquanto aluno precisa perceber que o profissional que você contrata precisa ter essa competência. Coloca o cara para fazer o teste ali, este exemplo, nessa bicicleta, e vou medir frequência cardíaca, vou medir pressão arterial e vou medir a saturação de oxigênio de tempos em tempos ao longo do teste. Porque à medida que a pessoa vai se exercitando, o coração vai acelerar, vai ter que bater mais vezes, normal, eu só preciso saber quanto mais. Nessas batidas do coração, a gente verifica isso aqui chama punho, né? A articulação é punho. E a gente verifica o pulsar. Então tem o pulsar aqui da artéria radial, e esse pulsar, na hora do exercício, aumenta a quantidade de pulsos, ou seja, de batidas do coração. Esse pulsar aumenta de força, ou seja, força de contração, e esse pulsar precisa manter um ritmo. Então a gente tem um ritmo cardíaco que é importante que seja preservado. Então, se eu tenho um cardiofrequencímetro, um equipamento, um relógio que mede a atividade do coração, já te ajuda, mas ele não te dá esses parâmetros de ritmo e de força de pulso. Esses dispositivos, ele só te dá quantidade de batidas por minuto, ou seja, batimentos por minuto. Então, você profissional ou você aluno precisa ter essa noção de que o profissional te avaliando precisa ter essa competência. Tudo bem? Nossa, Vlad, que complicado. Pois é. É complicado, mas é necessário. E as pessoas estão achando... Na verdade, eu vou tirar essa palavra complicado. Não é nada complicado, é o correto a ser feito. As pessoas precisam aprender a fazer o correto. Fazer o correto não é diferencial, fazer o correto não é extraordinário, fazer o correto não é complicado. Fazer o correto só é fazer o correto. Eu preciso que o profissional tenha este cuidado. Inclusive, quem contrata o profissional precisa, por vezes, ter essa sensibilidade de falar, cara, quanto que esse cara é competente para me avaliar? Porque começar um programa de exercício sem nenhuma avaliação, sem nenhum parâmetro, é que nem você levar seu carro no mecânico fazendo um barulho e ele troca uma peça de forma arbitrária. Você vai no médico com uma queixa, seja ela qual for, ele te dá o remédio sem te avaliar, sem te investigar, sem pedir um exame, sem fazer uma análise clínica, né? É muito doido. Então imaginemos que o exercício, vou colocar assim, tá? É um remédio para a sua saúde, para mantê-lo saudável, o exercício. Eu preciso saber qual é o exercício, qual é a dose, qual é a quantidade, quantas vezes por semana. Eu preciso saber. Para cada um existe uma recomendação, não é arbitrário, tá bom? Então, tem avaliações específicas para atividade cardiorrespiratória, tem avaliações específicas para força, tem avaliações para flexibilidade, tem avaliações para a gente medir quantidade de gordura, quantidade de músculo, distribuição de água desse indivíduo. Se esse cara está muito hidratado, provavelmente ele está inflamado. Tem avaliações específicas que medem essa quantidade de água, se ela está mais dentro da célula ou mais fora da célula. Pega todas as circunferências, tem circunferências que são indicadores de risco cardiometabólico importante. Circunferência do abdômen. Mulheres acima de 80, homens acima de 90, é um problema. Então, se tem a circunferência do abdômen acima dessas medidas, já é um problema para a saúde, já é uma medida de risco cardiometabólico. Então, a gente precisa avaliar. Tem avaliações de mobilidade que a gente faz para verificar se as articulações estão com boa amplitude. Então, eu preciso avaliar. Não é uma escolha avaliar, é uma condição avaliar. Agora, é claro, né? Tem lugares que fazem uma avaliação tão
tão ridícula que realmente você desmotiva. Fala, eu vou lá fazer um procedimento que o cara não faz nada com nada, não vejo importância, não vejo aplicação, realmente não faz sentido. E aí cai em descrédito os colegas que aplicam métodos de avaliação que são ridículos, não servem para nada. Outra parte importante de avaliar um indivíduo antes de começar um programa de exercício, fala sobre postura. Análise postural, as condições estruturais e posturais da pessoa, testes físicos de mobilidade, de estabilidade, para ajudar a gente a criar uma escolha correta do exercício. Então, por vezes, você vai sugerir, sei lá, o aluno quer correr. Ah, legal, você quer correr? Que bacana, vamos começar. O atleta tá aí, o Zima, né? Atleta maranhense. Obrigado, Zima, seja bem-vindo. Aí você vai ter uma rotina de exercício que o cara te procura para corrida. Mas antes de correr, antes desse cara começar a correr, ele tem capacidade cardiorrespiratória para correr? Ele tem uma saúde cardiovascular? Ele tem uma condição segura? Beleza. Ele já corre? Não, ele nunca correu. Ah, ele tem força, ele tem estabilidade no pé, no tornozelo, no joelho, no quadril para correr, porque isso vai gerar impacto e vai gerar situações de estresse nas articulações. Então ele tem força, tem estabilidade, ele tem equilíbrio, ele tem mobilidade, ele tem alcance das articulações que são sugestivas para que ele possa fazer essa atividade que é a corrida. Ele tem força suficiente no centro do corpo para manter estruturada a postura dele. A galera acha que correr é algo simples. Eu não quero complicar a corrida, mas eu quero dizer que a corrida tem que ser olhada de forma muito respeitosa. Precisa ter um critério para isso. E na maioria das vezes, o início de um programa de exercício físico, as pessoas simplesmente começam. Que eu acho bacana isso, essa intenção, essa motivação, eu acho bem legal. Mas é uma pena que os profissionais de educação física e outros profissionais da saúde tenham essa postura de demérito ou de descrédito de uma prática do exercício de forma monitorada, de forma acompanhada, né? Tá arbitrário. Você vai no médico, o médico fala para você começar a fazer uma caminhada. Ah, começa a fazer uma caminhada, caminha todo dia 1 hora, que isso vai ser ótimo para a sua saúde. Cara, como caminha todo dia 1 hora, doutor? Tá maluco? Eu nunca caminhei nada. Até ontem eu estava no sofá só comendo e assistindo Netflix. Agora você quer que eu caminhe todo dia 1 hora, doutor? Percebe que é arbitrário? Não é assim que a gente começa a rotina de exercício. Tem que começar de forma fracionada. Tem que começar de forma... Tem que ter uma frequência semanal estruturada. Tem que ter uma quantidade de exercício e uma intensidade adequada. Isso tudo precisa ser avaliado, é só isso. Eu não quero complicar, eu quero que a gente faça o correto. Fazer o correto Desculpa, é o básico. E o básico que é fazer o correto, infelizmente, as pessoas acham que é diferencial. Como eu já disse aí ao longo do nosso bate-papo, o correto virou extraordinário. Não, mano, o correto só é correto. Ah, o correto virou diferencial. Não, o correto só é correto. Ah, qual é o seu diferencial, Vlad? Ah, eu atendo corretamente. Aqui não faz sentido, não é? A gente está num lugar onde as pessoas aceitam que menos do que o correto é o normal. Normalizar uma coisa que... Não, mas é normal o professor de educação física atender desse jeito. É normal acontecer isso nos estabelecimentos. Cara, não é normal. Está errado. É só isso, está errado. O que está errado se normalizou. Não está errado. Está invertida essa análise, né? Está invertida. Fazer o correto é só fazer o correto. Não tem nada de extraordinário. Tá bom? Voltando a essa análise, quando o aluno procura a prática de atividade física, por exemplo, por emagrecimento, não tem como a gente ter um processo de emagrecer ou qualquer outro processo de saúde e resultado com a prática do exercício que eu não atrele outros hábitos com isso. E, na minha opinião, o mais importante hábito a ser ajustado é a qualidade do sono. Porque se o cara dorme mal, já está tudo errado. Ele já acorda estressado, já acorda com fome, já acorda com vontade de comer mais, já acorda faltando energia para querer se exercitar. Dormiu mal, a conta já fica muito cara. Então, preciso, entre os hábitos, o primeiro a ser ajustado, junto com o início da prática do exercício, é qualificar o seu sono, entender o que é higiene do sono. Então, o profissional que vai te orientar com o exercício tem que perguntar sobre as suas condições do sono. É só isso.
Ele pergunta e vendo que há dificuldade em organizar alguns pilares do seu sono, que chama higiene do sono, esse profissional da saúde precisa te ajudar a você compreender quais são as pontuações a serem feitas para que você ajuste a qualidade do seu sono. Beleza? Segundo pilar fundamental, junto com o pilar do sono, é a alimentação. E aí o profissional da saúde tem que saber analisar se a sua alimentação está muito ruim, regular, boa ou excelente. Quando que ela estaria excelente? Quando você já está orientado com outro colega da área da saúde, que se chama nutricionista. E excelente, óbvio, né? Se esse nutricionista for um nutricionista competente. Vai pegar um nutricionista picareta aí, ele vai te passar bobagem, né? Vai te passar um monte de coisa que não faz o menor sentido. Então, eu, profissional da saúde, sendo um profissional de educação física, tenho que ter a competência de, num bate-papo, perguntar sobre a sua alimentação e eu conseguir saber como que a sua alimentação está. E eu sabendo que a sua alimentação está em níveis ótimos, segue. Se eu conseguir identificar que a sua alimentação não está em níveis ótimos, eu vou pedir para que você procure orientação de um profissional da nutrição. É só isso. Ah, mas aí tem que gastar uma grana. Meu cara, mas você quer economizar com a sua saúde? Para gastar com o quê? Com remédio, né? Vou repetir a frase. Quer economizar com a sua saúde? Personal trainer, nutricionista, médico, quer economizar com isso? Você vai gastar com remédio e está tudo bem, é uma escolha sua. Um outro pilar fundamental que o Rodrigo colocou aqui pra gente, eu vou trazer, é a pessoa fazer uma boa gestão dos seus pensamentos, né? Do que a mente conduz. Então, se você consome nas redes sociais ou em qualquer outra plataforma, você consome produtos relacionados a algo que não é saudável, filmes de terror, coisas que te deixam ansioso, que te deixam nervoso, reportagens que te deixam triste, não tem como você modular o seu cérebro na direção de fazer o que é correto. Vou te dar aqui um briefzinho rápido, tá? Senão a gente vai entrar no assunto que vai se alongar. Toda vez que você assiste um programa de televisão que te entristece, vou dar um exemplo. Você está assistindo um programa lá daqueles do meio da tarde, eu já nem sei os nomes, porque faz tanto tempo que eu não assisto televisão, programa de TV aberta, que eu não sei nem os nomes. Aqueles que só conta notícia triste, né? Ah, não sei quem matou não sei quem, a criança que caiu e morreu, foi atropelada e morreu, só desgraça. Toda vez que você assiste esses programas, que você se conecta com esse conteúdo que te gera tristeza, te gera uma certa angústia, em algum momento isso vai te gerar medo. Porque a tristeza que você sente a hora que você está assistindo alguma coisa, aquilo para você vai começar a armazenar sua memória e vai falar para você, ei, poderia ser você, hein? Ei, poderia ser seu filho. Ei, poderia ser alguém que você ama naquele lugar. Então isso vai te dar medo. Aí você tem medo de ir para a rua, você tem medo de sair de casa, você tem medo de um monte de coisa. Esse medo que te bloqueia para tudo. Esse medo que te angustia é um medo de uma coisa que nem existiu ou nem existe de fato. Isso gera ansiedade, gera depressão, gera um baita estresse psíquico. E esse desequilíbrio te coloca numa mente ou num lugar da sua mente reativa. E essa mente reativa, ela ataca a comida. Essa mente reativa não pensa para executar. Essa mente reativa é uma mente que não tem autocontrole. E o maior problema de saúde mental hoje é a gente ter o desenvolvimento do autocontrole. Porque se você tem autocontrole, você faz autocuidado, você se cuida, você se gerencia, você se analisa e fala, isso aqui está errado, para, isso aqui está certo, vamos, isso aqui está errado, para, isso aqui está certo, vamos, isso aqui me faz bem, continua, isso aqui não me faz bem, para. Então a gestão dos pensamentos gera essa gestão toda do estresse, que por vezes te modula, eu vou na academia 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, vou procurar o professor de qualidade, só vou fazer realmente aquilo que ele me convença de fazer porque é o correto, e assim segue a humanidade. Existem outras coisas que são importantes para a gente iniciar ou modular a prática do exercício, e a última que para mim é matadora. Defina os seus relacionamentos para esse seu estilo de vida saudável. Então, começar a prática do exercício precisa de tudo o que eu falei até aqui e, fundamental, relacionamentos com estilo de vida saudável. Se conecte com pessoas que estejam caminhando a mesma trilha que você.
Pessoas que estejam na mesma direção que você está. Porque senão, tu vai para um lugar onde as pessoas, num convite, por exemplo, para você fazer uma visita na casa de amigos, ei, vamos jantar lá em casa para a gente bater um papo, trocar uma ideia, dar risada, descontrair. Ah, beleza, vamos sim. Aí você chega lá, é pizza. Você chega lá, é uma coisa que você não deve comer. E aí como é que você faz? Ai, Vlad, mas assim eu vou diminuir meu grupo de amigos. Fique só com realmente aquelas pessoas que estão preocupadas com a sua saúde, com a sua sanidade física e mental. Se você for convidado para o grupo de amigos para um jantar, você já fala, galera, eu estou num processo de um estilo de vida saudável e eu gostaria que a gente não pedisse aquelas comidas que não são legais. Posso sugerir o cardápio? Pronto! Seja honesto, transparente, se posicione, porque é assim que você vai ter que conduzir a sua vida, caso você queira de verdade, cuidar do corpo que Deus te deu, e ele é único nesta vida, ele é único. Então, se você maltratar, a conta chega para você. Só para finalizar a frase que eu li hoje num livro religioso, Deus é exatamente preciso e justo no seu plantio. Plantou, vai colher. Eu estou resumindo, porque provavelmente é uma frase que todos vocês já conhecem, mas essa justa medida é incrível. Tudo aquilo que você planta, você há de colher. Então, plantar é uma escolha. Colher não é uma escolha. Você vai colher. Então, cuidar da saúde precisa que você organize todos esses seus bons hábitos. E dentro desses bons hábitos, é fundamental que você estruture uma rede de apoio parruda, correta ao seu lado. Rede de apoio são os profissionais que você vai consultar, você precisa confiar neles. Rede de apoio começa com os profissionais que você vai consultar. Se você precisa de ajuda para começar a prática do exercício físico, procure um profissional competente. Se você precisa de ajuda para uma orientação nutricional, não economize com isso. Procure um profissional competente. Se você precisa de um apoio médico para alguma situação que você está passando, procure um profissional competente. Tudo é óbvio, infelizmente hoje vira um mercado, né, a respeito de tudo isso, mas é importante que a gente procure pessoas de confiança, porque a palavra confiar vem da fé, fé vem do que é religioso, religioso vem do que é de Deus, vem de uma transcendência, e eu preciso confiar, tá bom? Comece seus exercícios, procure orientação, e aí sim você vai estar seguro para começar a sua prática regular, tá bom? Espero que todos tenham gostado, espero que tenha sido bacana essa rotina para vocês. Desejo que vocês tenham aí uma ótima semana. Para quem ainda não começou a praticar os exercícios, comece o quanto antes, confiando a sua saúde a bons profissionais. Confie a sua saúde a bons profissionais. Valeu? Grande beijo, forte abraço. Nos vemos daqui 15 dias. Valeu, tchau, tchau, valeu. Eu vou dar uma aulinha agora para vocês de movimentos neuropsicofísicos. Quem quiser, 2 minutinhos eu tô de volta. Valeu, valeu, beijo, tchau, tchau, valeu!